Vivam com uma ética amorosa. Tem uma autora chamada Mel Hooks que escreveu um livro chamado Tudo Sobre o Amor, que é um livro fantástico, onde ela descreve o quanto que uma ética amorosa, ela não só faz diferença na vida pessoal, mas também faria o mundo um lugar melhor. E eu acho esse livro fantástico porque a autora, ela tenta propor uma forma de lidar com o mundo de uma maneira radical e humanista, e que olhe o outro como ele é, um ser humano complexo, cheio de potencialidades, mas que também tem as suas fragilidades e que precisa de amparo, que precisa de uma rede de apoio e que não existe afeto no vazio. E o que eu acho muito interessante é que ela fala de um lugar muito peculiar, porque ela era uma mulher negra, ali na metade do século XX, onde haviam diversas restrições para o pessoal que não era branco, e principalmente os negros, né, foram alvos dessa opressão. E ela falar aquelas coisas não era só uma atitude muito corajosa, mas acho que também muito sensível, e que não só criticava o sistema vigente, mas propunha uma forma de harmonia entre as partes. E a autora, ela fala muito disso justamente no seu livro, sabe? Ela traz relatos da própria vida, das suas experiências e também das percepções que ela tem sobre o outro. E ela percebe o quanto que a falta de amor, a desarmonia, o quanto que isso acaba fazendo com que as pessoas não façam escolhas bem fundamentadas, que acabam sendo opressivas com o outro e que muitas das vezes acabam perpetuando certos ciclos de opressão. Ela mesma fala, né, que ao longo da vida dela, ela sempre foi muito questionadora com relação a essa questão do amor, mas as pessoas tinham pouca abertura. Mas só que, apesar dela ter sido podada em diversos momentos, ela continua a ter coragem e a confiar nas próprias convicções. E eu acho isso muito fantástico, porque justamente amor, ela dá um aspecto concreto, sabe? E que eu concordo muito que amor são atitudes. Sabe, amor é uma postura ética perante ao mundo, nos mais diversos aspectos. E amor não é só aquele amor que você sente pelo seu parceiro romântico, ou que você sente pelo seu filho, ou pela sua família, amigos, etc. Ou seja, amor é um tipo de postura que você tem justamente perante a sociedade, perante ao outro que nem sequer você conhece. Gente, isso não significa ser bonzinho. Isso significa, de fato, você ir na raiz da questão, tratar com igualdade, com honestidade, franqueza. E obviamente, nem todo mundo vai ser bonzinho, honesto, etc e tal com você. Mas não se trata do outro, se trata mas se trata de você. Não no sentido individualista, mas no sentido que, apesar de nós sermos um grãozinho no mundo, nós somos ainda agentes da nossa própria existência. Nossas ações podem fazer a diferença mais do que a gente imagina. Quem nunca teve um dia ruim, mas um pequeno gesto tornou seu dia melhor? É justamente sobre isso que a Bel fala, sabe? Que as coisas têm que ser feitas de uma forma coletiva, de uma forma crítica, sabe? Que respeitem as pessoas, as suas histórias, e que principalmente que tem uma atitude crítica perante o nosso sistema econômico, sabe? Ela mesma fala no seu livro o quanto que o capitalismo acaba fazendo com que as pessoas cultivem afetos uns pelos outros, ou perante a própria vida, ou quaisquer outras áreas, que é pautada na questão do dinheiro, do individualismo, do hedonismo. Ou seja, não há limites éticos para a pessoa chegar naquilo que deseja. E o problema de você não ter limites éticos é que muitas das vezes, quando você se vê em um lugar que, você encontra alguém, ou encontra algo que ama, muitas das vezes pode acabar não se concretizando porque ao longo da vida você fez escolhas fundamentadas nessa lógica individualista. É difícil você ter pessoas perto de você quando você cultiva tais modos de ser. Óbvio que o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, mas é uma perspectiva, mas que eu acho que é muito poderosa, muito potente, e que faz com que a gente rompa padrões, pois, na minha experiência enquanto psicólogo e enquanto ser humano, né, as pessoas no geral vêm de uma realidade muito sofrida, sabe, de lares conturbados, de relações desarmônicas, foram feridos por amigos, amores, entre outras coisas, e que muitas das vezes faz com que a gente não só perca a fé na humanidade, mas também em nós mesmos e também no amor, sabe? Então, você ter esse tipo de postura do amor enquanto uma atitude ética não blinda você de sofrer, não blinda você de se decepcionar, mas te dá a possibilidade de você não só retomar os trilhos, mas também de você retomar os trilhos rompendo vínculos
laços ou magoando pessoas. Ou seja, você consegue errar de uma maneira diferente. Então, assim, gente, tem mais uma divagação. Eu tava muito afim de falar sobre esses conceitos e sobre esse livro que tanto me impactou e que eu acho que é tão importante falar sobre isso nesse momento onde a misoginia tá muito alta, onde mulheres estão sendo atacadas. Lembrar dessa autora corajosa que, num contexto muito adverso, propôs algo muito singelo e que tem impacto ainda até hoje. Mas enfim, pessoal, assim, comentem aí com relação ao que vocês acham. Mas é isso. Então assim, gente, um grande abraço e se cuidem.